Você já sentiu como se estivesse preso em um ciclo sem fim, como se algo dentro de você, algo que você não consegue nomear, te impedisse de seguir em frente? Talvez seja a sensação de nunca ser bom o suficiente, ou aquela raiva inexplicável que surge do nada, ou mesmo aquele medo persistente que parece não ter origem lógica. Esses sentimentos não são acidentais. Eles têm uma história, uma origem. E muitas vezes essa origem está enraizada no que Carl Jung chamou de complexos psicológicos. Esses complexos são como fantasmas do passado, ecoando através das gerações, moldando quem somos hoje. Mas aqui está a verdade desconfortável. Se você não os desvendar, eles continuarão a governar sua vida. Você pode até pensar que está no controle, mas na realidade está preso em um ciclo que começou antes mesmo de você nascer. Hoje, vamos mergulhar profundamente no conceito de complexos psicológicos herdados. Vamos explorar o que eles são, como afetam nossa vida cotidiana e, mais importante, como podemos superá-los. Porque ao final deste vídeo, uma coisa ficará clara. Entender esses complexos é a chave para libertar-se do passado e criar um futuro autêntico. Para começar, precisamos entender o que Carl Jung quis dizer com complexos psicológicos. Imagine sua mente como um vasto labirinto. Dentro desse labirinto, existem certas salas que estão sempre trancadas. Essas salas representam partes de nós mesmos que preferimos ignorar, reprimir ou esconder. No entanto, elas não desaparecem. Elas permanecem lá, latentes, esperando o momento certo para emergir. Jung definiu os complexos como constelações emocionais que se formam em torno de experiências traumáticas, frustrações não resolvidas ou padrões repetitivos de comportamento. Eles funcionam como pequenos programas automáticos em nossa psique, ativados por certos gatilhos externos. Quando isso acontece, perdemos temporariamente o controle consciente. Reagimos de maneiras que parecem irracionais, exageradas, ou completamente fora de proporção com a situação. Mas aqui está o detalhe crucial. Esses complexos não surgem do nada. Eles têm raízes profundas. Muitas vezes, essas raízes remontam às nossas primeiras experiências de vida, especialmente a infância. E ainda mais, surpreendentemente, muitos desses complexos podem ser herdados. Isso significa que, além de carregarmos as marcas de nossas próprias vidas, também transportamos os ecos das histórias de nossos ancestrais. Pense nisso. Cada membro de sua família trouxe consigo seus próprios complexos, suas próprias feridas não curadas, e essas feridas, mesmo que silenciosas, deixaram marcas. Talvez seu avô tenha crescido em um ambiente de pobreza extrema, desenvolvendo um complexo de escassez que o levou a acumular recursos de forma obsessiva. Ou talvez sua avó tenha sido criada em um lar autoritário, onde qualquer expressão de emoção era punida, resultando em um bloqueio emocional que ela transmitiu involuntariamente para seus filhos e netos. Essas histórias não contadas, esses traumas não resolvidos, não desaparecem. Eles se infiltram em nossa psique coletiva, moldando nosso comportamento, nossas escolhas e até mesmo nossas relações interpessoais. E a menos que nos tornemos conscientes deles, continuaremos a repetir os mesmos erros, vivendo sob a sombra de algo que nem sequer entendemos. Esses complexos herdados agem como filtros invisíveis, através dos quais interpretamos o mundo. Eles influenciam nossas crenças, nossas decisões e até mesmo nossas interações com os outros. Por exemplo, imagine alguém cuja família há gerações enfrentou dificuldades financeiras. Esse indivíduo pode desenvolver um complexo de insuficiência material, sentindo-se constantemente inseguro sobre sua capacidade de sustentar a si mesmo ou a sua família. Mesmo que ele alcance sucesso financeiro,
esse complexo pode continuar a assombrá-lo, manifestando-se como ansiedade crônica ou uma necessidade incessante de acumular riqueza. Da mesma forma, considere uma pessoa cujos antepassados foram vítimas de perseguições ou conflitos violentos. Ela pode herdar um complexo de vulnerabilidade, experimentando medo constante de ameaças externas, mesmo em contextos seguros e pacíficos. Esses exemplos ilustram como os complexos herdados não apenas moldam nossa visão de mundo, mas também nos prendem a padrões de pensamento e comportamento que muitas vezes não servem mais ao nosso bem-estar. Agora, vamos aprofundar um pouco mais a dimensão hereditária dos complexos psicológicos. Jung introduziu o conceito de inconsciente coletivo, uma espécie de reservatório universal de experiências humanas compartilhadas. Dentro desse inconsciente coletivo, existem arquétipos, padrões universais de comportamento e emoção que todos nós herdamos. No entanto, além desses arquétipos universais, também carregamos o que poderíamos chamar de inconsciente familiar. O inconsciente familiar é como uma rede invisível que conecta todas as gerações de uma família. Ele armazena não apenas os traumas individuais, mas também os padrões culturais, os valores e as crenças limitantes que foram transmitidos de pai para filho. E esses elementos não são apenas aprendidos, eles são incorporados quase como genes emocionais. Por exemplo, imagine uma família onde o sucesso financeiro é visto como equivalente ao valor pessoal. Geração após geração, os membros dessa família podem desenvolver um complexo de insuficiência, sentindo-se inadequados se não alcançarem determinados padrões materiais. Esse complexo, embora originado em um contexto específico, acaba sendo internalizado pelos descendentes, mesmo que eles nunca tenham enfrentado diretamente as mesmas pressões econômicas. Ou considere uma família onde o divórcio é recorrente. Os filhos desses casamentos podem desenvolver um complexo de abandono, independentemente de suas próprias experiências amorosas. Eles podem entrar em relacionamentos com medo de serem abandonados, mesmo quando não há evidências reais disso. Esse medo, embora irracional, é alimentado pela história familiar, que se perpetua através dos anos. Esses exemplos mostram como os complexos herdados podem influenciar nossa vida de maneira profunda e sutil. Eles agem como filtros através dos quais interpretamos o mundo, distorcendo nossa percepção da realidade. Mas, ao contrário dos complexos individuais, que podem ser identificados mais facilmente, os complexos herdados são mais difíceis de reconhecer porque estão entrelaçados com nossa identidade familiar. Além disso, é importante destacar que os complexos herdados não são meramente negativos. Embora muitas vezes se manifestem como padrões destrutivos, eles também podem conter sabedorias e forças que foram passadas de geração em geração. Por exemplo, uma família que valoriza a resiliência pode transmitir aos seus descendentes uma incrível capacidade de superar adversidades. No entanto, mesmo esses aspectos positivos podem se tornar problemáticos se forem excessivamente rigidificados ou idealizados. A resiliência, por exemplo, pode se transformar em um bloqueio emocional, impedindo que o indivíduo reconheça e processe suas próprias vulnerabilidades. Assim, os complexos herdados são como espadas de dois gumes. Eles moldam tanto nossas virtudes quanto nossas fraquezas. Jung enfatizava que os complexos, sejam individuais ou herdados, têm uma energia própria. Eles não são apenas pensamentos ou emoções isoladas. São sistemas dinâmicos que interagem com nossa consciência de maneiras imprevisíveis. Um complexo pode permanecer dormente por anos, apenas para emergir repentinamente em momentos de grande estresse ou mudança.
Ele pode se manifestar como uma voz interna crítica, uma sensação física avassaladora, ou até mesmo como uma compulsão irresistível. Em alguns casos, ele pode assumir proporções tão grandes que domina completamente a personalidade, levando a comportamentos obsessivos ou autodestrutivos. É por isso que compreender os complexos é tão vital. Sem essa compreensão, corremos o risco de sermos dominados por eles, repetindo ciclos de sofrimento que não conseguimos explicar. Mas como esses complexos herdados realmente se manifestam em nossa vida cotidiana? Considere, por exemplo, a figura do pai ausente. Em muitas famílias, a ausência emocional ou física de um pai pode gerar um complexo de abandono que se perpetua através das gerações. Os filhos desses pais podem crescer com uma profunda necessidade de validação externa, buscando aprovação em relacionamentos ou carreiras como forma de compensar a falta de atenção parental. Essa busca incessante por validação, no entanto, pode se tornar uma prisão, impedindo que o indivíduo desenvolva uma autoestima genuína. Da mesma forma, a figura da mãe controladora pode gerar um complexo de dependência, onde os filhos crescem incapazes de tomar decisões por conta própria, temendo o julgamento ou a rejeição. Esses padrões não são apenas reflexos de experiências individuais. Eles são amplificados pelas narrativas familiares que os precedem. Outro exemplo fascinante é o papel dos segredos familiares. Jung argumentava que os segredos não revelados têm um peso enorme no inconsciente coletivo de uma família. Um trauma não processado, como um caso extraconjugal, uma adoção escondida ou até mesmo um crime cometido por um antepassado, pode gerar complexos que atravessam gerações. Esses segredos criam uma espécie de buraco negro emocional, onde os membros da família sentem uma tensão inexplicável, mesmo sem saberem exatamente o que está errado. É como se o inconsciente familiar estivesse tentando trazer à tona algo que foi enterrado, mas que ainda exerce uma influência poderosa sobre todos. Os complexos herdados também podem se manifestar em nossas escolhas profissionais, relacionamentos e até mesmo em nossos sonhos. Imagine alguém cuja família há gerações trabalhou em ocupações de alta pressão, como advogados ou médicos. Esse indivíduo pode sentir uma pressão implícita para seguir o mesmo caminho, mesmo que não seja sua verdadeira vocação. Ele pode internalizar a crença de que o sucesso só é possível em determinadas áreas, limitando sua capacidade de explorar outras possibilidades. Da mesma forma, os relacionamentos podem ser afetados por complexos herdados. Alguém que cresceu em uma família onde a comunicação era evitada pode desenvolver um complexo de evitação emocional, dificultando a intimidade em seus próprios relacionamentos. Esses padrões invisíveis moldam nossas vidas de maneiras sutis, mas profundas. Agora, vamos explorar como os complexos herdados se conectam ao conceito de sombra, outro elemento central na obra de Jung. A sombra representa tudo aquilo que reprimimos ou negamos em nós mesmos, nossas fraquezas, desejos proibidos, impulsos primitivos. No entanto, a sombra não é apenas individual, ela também tem uma dimensão coletiva e familiar. Os complexos herdados muitas vezes residem na sombra familiar, agindo como vozes silenciosas que guiam nossas ações de maneiras que nem sempre percebemos. Por exemplo, uma família que historicamente valorizou a conformidade social pode projetar sua sombra naqueles que ousam ser diferentes. Esses indivíduos podem ser marginalizados ou criticados, perpetuando um ciclo de repressão que se estende por gerações. Ao integrar a sombra familiar, começamos a desvendar esses complexos, trazendo à luz aquilo que foi escondido. Mas como podemos começar a integrar esses aspectos ocultos?
Jung propunha que o primeiro passo é o processo de individuação, uma jornada em direção ao autodescobrimento e à totalidade. Esse processo envolve mergulhar profundamente em nossa psique, enfrentando tanto os aspectos luminosos quanto os sombrios de nossa natureza. Ele exige coragem e honestidade, pois muitas vezes nos confrontamos com verdades desconfortáveis sobre nós mesmos e nossas famílias. No entanto, é apenas ao encarar essas verdades que podemos começar a nos libertar dos complexos herdados. Um dos métodos mais poderosos para acessar os complexos herdados é o trabalho com os sonhos. Jung via os sonhos como mensageiros diretos do inconsciente, portadores de símbolos e imagens que revelam aspectos ocultos de nossa psique. Ao analisar nossos sonhos, podemos identificar padrões e temas recorrentes que apontam para os complexos que nos influenciam. Por exemplo, alguém que sonha repetidamente com quedas ou perdas pode estar lidando com um complexo de abandono herdado. Outra pessoa que sonha com labirintos ou prisões pode estar enfrentando um complexo de confinamento emocional, resultado de dinâmicas familiares repressoras. Manter um diário de sonhos e refletir sobre seus significados pode ser uma ferramenta valiosa nessa jornada de autoexploração. Outra técnica sugerida por Jung é o diálogo interno com os complexos. Imagine que você está conversando com uma parte de si mesmo que representa o complexo. Faça perguntas como: por que você está aqui? Ou o que você precisa de mim? Essa prática pode ajudar a externalizar o complexo, tornando-o mais acessível à consciência. Com o tempo, isso permite que você integre essas partes fragmentadas de sua psique, reduzindo seu poder sobre você. Embora possa parecer estranho no início, esse tipo de diálogo interno pode ser surpreendentemente revelador. Além disso, o trabalho com metáforas e símbolos pode ser extremamente útil. Jung acreditava que os símbolos são pontes entre o consciente e o inconsciente, permitindo-nos acessar significados que estão além das palavras. Por exemplo, pintar, escrever ou dançar pode ser uma forma de expressar os complexos de maneira não verbal, liberando energias que estavam presas. Essas expressões criativas podem ser vistas como manifestações tangíveis dos complexos, oferecendo pistas sobre sua natureza e origem. No entanto, a jornada para desvendar os complexos herdados não é algo que devemos enfrentar sozinhos. Trabalhar com um terapeuta treinado em psicologia junguiana pode ser inestimável. Um terapeuta pode guiá-lo através desse processo de autoexploração, ajudando-o a navegar pelas camadas mais profundas de sua psique. Ele pode fornecer insights e perspectivas que talvez não estejam disponíveis para nós devido à nossa proximidade com o problema. Além disso, o terapeuta pode ajudar a contextualizar os complexos herdados dentro de um quadro mais amplo, conectando-os às narrativas familiares e culturais que os sustentam. É importante lembrar que os complexos herdados não são apenas problemas a serem resolvidos. Eles também são oportunidades de crescimento. Ao enfrentá-los, podemos acessar partes de nós mesmos que estavam escondidas ou reprimidas. Podemos descobrir novas fontes de força, criatividade e sabedoria. Podemos aprender a honrar nossas histórias familiares sem sermos prisioneiros delas. E, acima de tudo, podemos começar a viver de maneira mais autêntica, alinhada com quem realmente somos, em vez de quem fomos condicionados a ser. Mas essa jornada não é rápida nem fácil. É um caminho de introspecção, coragem e, muitas vezes, desconforto. No entanto, cada passo dado nessa direção é um passo rumo à liberdade. Cada vez que você ilumina um canto escuro de sua psique, você se aproxima mais de quem realmente é. E é nesse ponto que a verdadeira transformação começa. Ao enfrentar seus complexos, você não apenas se liberta de padrões destrutivos,
mas também abre espaço para novas possibilidades. Você deixa de ser uma marionete do passado e assume o papel de criador de seu futuro. Vamos explorar mais profundamente como os complexos herdados podem se manifestar em diferentes aspectos de nossas vidas e como eles moldam não apenas nosso comportamento individual, mas também nossas interações sociais e culturais. Para isso, precisamos entender que os complexos não existem isoladamente. Eles estão sempre entrelaçados com as estruturas maiores da sociedade e da cultura nas quais estamos inseridos. Por exemplo, considere o impacto dos traumas históricos nos coletivos. Esses traumas que afetam comunidades inteiras ou até mesmo nações, muitas vezes deixam marcas profundas no inconsciente coletivo. Guerras, genocídios, escravidão e opressões sistemáticas são eventos que transcendem a experiência individual e se infiltram na psique de gerações futuras. Mesmo aqueles que não viveram diretamente esses eventos podem carregar suas cicatrizes emocionais. Isso acontece porque os traumas coletivos criam narrativas compartilhadas. Histórias de perda, resistência e sobrevivência que são transmitidas através das gerações. Essas narrativas, embora possam ser fontes de força e resiliência, também podem perpetuar medos, desconfianças e crenças limitantes. Um exemplo claro disso pode ser observado em comunidades que sofreram perseguições religiosas ou étnicas. Os descendentes dessas comunidades podem desenvolver um complexo de vulnerabilidade coletiva, onde a desconfiança em relação ao outro torna-se uma característica marcante de sua identidade cultural. Eles podem sentir-se constantemente ameaçados, mesmo em contextos seguros, porque a memória emocional do trauma ainda está viva em seu inconsciente familiar. Esse tipo de complexo herdado pode influenciar não apenas como essas pessoas se relacionam com o mundo exterior, mas também como elas percebem a si mesmas e aos outros dentro de sua própria comunidade. Além disso, os traumas históricos coletivos frequentemente se manifestam em formas sutis de comportamento social. Por exemplo, uma sociedade que passou por longos períodos de autoritarismo pode internalizar valores como obediência cega à autoridade, evitando questionamentos ou expressões individuais de liberdade. Esses valores, embora possam parecer normais ou até desejáveis para os membros dessa sociedade, na verdade refletem um complexo de submissão herdado que limita o potencial criativo e inovador da comunidade. Da mesma forma, uma sociedade que historicamente valorizou o individualismo extremo pode gerar um complexo de isolamento, onde as pessoas têm dificuldade de formar conexões genuínas e significativas com os outros. Esses exemplos ilustram como os complexos herdados não são apenas questões pessoais ou familiares. Eles têm dimensões sociais e culturais que amplificam seu impacto. Quando falamos sobre superar esses complexos, portanto, estamos falando não apenas de transformação individual, mas também de transformação coletiva. É um processo que exige que enfrentemos não apenas nossos próprios demônios internos, mas também os sistemas e estruturas externas que sustentam esses padrões destrutivos. Outro ponto crucial a ser explorado é como os complexos herdados se relacionam com o conceito de destino. Jung argumentava que muitas vezes sentimos como se estivéssemos presos a certos caminhos de vida, como se fôssemos impelidos por forças que não conseguimos controlar. Essa sensação de destino, no entanto, nem sempre é algo místico ou metafísico. Muitas vezes, ela é resultado dos complexos herdados que operam em segundo plano, guiando nossas escolhas e decisões sem que percebamos. Por exemplo, alguém cuja família há gerações foi envolvida em profissões artísticas pode sentir uma compulsão irresistível de seguir o mesmo caminho.
mesmo que isso não seja sua verdadeira vocação. Esse tipo de chamado interno, embora possa parecer inspirador, na verdade reflete um complexo herdado que limita a liberdade de escolha do indivíduo. Da mesma forma, os complexos herdados podem influenciar nossas expectativas em relação ao futuro. Imagine uma pessoa cujos antepassados enfrentaram repetidamente tragédias ou fracassos. Ela pode internalizar uma crença implícita de que o sucesso é impossível, que qualquer tentativa de mudança está fadada ao fracasso. Essa crença, embora inconsciente, pode sabotar seus esforços de maneiras sutis, levando-a a tomar decisões que confirmam essa profecia autocumprida. É como se o destino fosse determinado pelos complexos herdados, restringindo nossa capacidade de criar novas realidades para nós mesmos. Mas aqui está o ponto crucial. O destino, tal como moldado pelos complexos herdados, não é imutável. Ao trazer esses complexos à consciência, podemos começar a desafiar as narrativas que nos aprisionam. Podemos questionar as crenças limitantes que herdamos e substituí-las por novas perspectivas que nos empoderam. Esse processo, no entanto, exige que enfrentemos nossas próprias resistências internas. Muitas vezes, os complexos herdados se manifestam como vozes críticas ou medos irracionais que tentam nos manter presos ao status quo. É fácil sucumbir a essas vozes, pois elas parecem oferecer segurança e previsibilidade. Mas, ao fazê-lo, sacrificamos nossa autenticidade e nossa capacidade de crescer. Para superar esses obstáculos, precisamos cultivar uma qualidade que Jung chamava de coragem moral. Essa coragem moral não é apenas a bravura de enfrentar desafios externos. É, acima de tudo, a disposição de encarar nossos próprios demônios internos. Ela envolve reconhecer que somos simultaneamente vítimas e agentes de nossas histórias familiares. Somos vítimas porque herdamos traumas e padrões que não escolhemos, mas também somos agentes porque temos o poder de transformar esses padrões, de reescrever nossa história pessoal e coletiva. Esse processo de transformação começa com a prática da autocompaixão. Muitas vezes, ao confrontarmos nossos complexos herdados, podemos nos sentir culpados ou envergonhados por nossas fraquezas e limitações. No entanto, a verdade é que esses complexos não são nossos inimigos. Eles são partes integrantes de quem somos. Negá-los ou reprimi-los só aumenta seu poder sobre nós. Em vez disso, devemos abordá-los com compaixão, reconhecendo que eles surgiram como mecanismos de sobrevivência diante de experiências difíceis. A autocompaixão nos permite olhar para esses aspectos de nós mesmos com gentileza e curiosidade, em vez de julgamento e crítica. Ao mesmo tempo, é importante lembrar que a autocompaixão não significa complacência. Não devemos usar nossa história familiar como desculpa para perpetuar comportamentos prejudiciais. Em vez disso, devemos assumir a responsabilidade por nossas ações e escolhas, reconhecendo que temos o poder de mudar. Essa combinação de compaixão e responsabilidade é essencial para o processo de cura e transformação. Outro aspecto fundamental desse processo é o papel da criatividade. Jung via a criatividade como uma das formas mais poderosas de acessar o inconsciente e integrar os complexos. Quando criamos, seja escrevendo, pintando, dançando ou simplesmente contando histórias, permitimos que aspectos ocultos de nossa psique se expressem de maneira simbólica. Essa expressão não apenas nos ajuda a compreender melhor nossos complexos, mas também nos dá a oportunidade de transformá-los.
Por exemplo, alguém que pinta imagens de prisões ou labirintos pode estar processando um complexo de confinamento emocional, enquanto outra pessoa que escreve poemas sobre liberdade pode estar buscando libertar-se de um complexo de restrição. A criatividade também nos conecta ao conceito de totalidade, outro elemento central na obra de Jung. Ele argumentava que a verdadeira saúde psicológica não é alcançada quando eliminamos nossos aspectos sombrios, mas sim quando integramos todos os aspectos de nossa natureza, tanto os luminosos quanto os sombrios. Essa integração nos permite transcender os conflitos internos que os complexos herdados frequentemente criam, levando-nos a um estado de equilíbrio e harmonia. Nesse estado, não somos mais dominados por nossos complexos. Em vez disso, aprendemos a conviver com eles de maneira construtiva. No entanto, é importante destacar que a integração dos complexos herdados não é um processo linear. Pelo contrário, é um caminho cheio de altos e baixos, avanços e retrocessos. Há momentos em que nos sentimos profundamente conectados com nossa verdadeira essência e momentos em que nos perdemos novamente nos padrões antigos. Isso é normal e faz parte da jornada. O que importa não é evitar os retrocessos, mas sim aprender com eles. Cada vez que caímos, temos a oportunidade de nos levantar com mais sabedoria e resiliência. Além disso, é essencial lembrar que esse processo não é solitário. Embora cada indivíduo tenha sua própria jornada de autodescoberta, ele também está conectado à jornada coletiva de sua família, comunidade e sociedade. Ao trabalharmos em nossa própria cura, contribuímos para a cura coletiva. E, ao mesmo tempo, ao nos engajarmos com a cura coletiva, encontramos apoio e inspiração para a nossa jornada individual. Essa interdependência é um reflexo do princípio junguiano de que o microcosmo, o indivíduo, e o macrocosmo, a sociedade, estão profundamente interligados. Finalmente, vale a pena mencionar que o processo de desvendar os complexos herdados não termina nunca. É uma jornada contínua que acompanha todo o ciclo da vida. À medida que crescemos e evoluímos, novos aspectos de nossa psique emergem, exigindo nossa atenção e compreensão. Isso não deve ser visto como um fardo, mas sim como uma oportunidade de constante renovação e crescimento. Afinal, a vida é feita de ciclos, e cada ciclo traz consigo novas possibilidades de transformação. Entendendo isso, fica claro que os complexos herdados não são apenas fantasmas do passado, eles são convites para o futuro. Convites para mergulharmos mais fundo em nós mesmos, para explorarmos nossas sombras e luzes e para nos tornarmos versões mais autênticas e completas de quem somos. E ao respondermos a esses convites, descobrimos que o passado não precisa ser uma prisão. Ele pode ser um portal para a liberdade. Vamos aprofundar ainda mais o impacto dos complexos herdados ao analisar como eles se manifestam em diferentes estágios da vida e como influenciam nossas escolhas, relacionamentos e até mesmo nossa visão de mundo. Afinal, os complexos não são entidades estáticas. Eles evoluem conosco à medida que crescemos e enfrentamos novos desafios. Durante a infância, os complexos herdados tendem a se manifestar de maneira mais sutil, mas não menos poderosa. Nessa fase, somos extremamente permeáveis às influências externas, especialmente aquelas vindas de nossos cuidadores e do ambiente familiar. É nesse período que começamos a internalizar as histórias, crenças e padrões emocionais que nos rodeiam. Por exemplo, uma criança que cresce em uma família onde a expressão de raiva é severamente reprimida pode desenvolver um complexo de supressão emocional. Ela aprende desde cedo que certas emoções são ruins ou inaceitáveis, e isso molda sua forma de lidar com sentimentos intensos ao longo da vida.
Esse tipo de repressão pode levar, na idade adulta, a explosões emocionais incontroláveis ou, por outro lado, a uma desconexão profunda de suas próprias emoções. Esses padrões infantis, embora muitas vezes inconscientes, criam uma espécie de programação emocional que guia nossas interações sociais e relacionamentos futuros. Imagine alguém que durante a infância foi constantemente comparado a um irmão mais velho, considerado mais bem-sucedido. Essa comparação pode gerar um complexo de inferioridade que persiste na vida adulta, manifestando-se como uma necessidade incessante de provar seu valor aos outros. Esse indivíduo pode buscar validação externa em todas as áreas de sua vida, no trabalho, nos relacionamentos, até mesmo nas redes sociais, sem perceber que essa busca é alimentada por um complexo herdado que começou a ser formado em sua infância. À medida que avançamos para a adolescência, os complexos herdados começam a se tornar mais evidentes, pois é nessa fase que começamos a questionar as normas familiares e sociais. No entanto, essa fase de questionamento nem sempre leva à libertação. Muitas vezes, ela apenas amplifica os conflitos internos. Por exemplo, um adolescente que cresceu em uma família tradicionalista, onde o sucesso acadêmico era visto como a única via válida para o futuro, pode sentir uma pressão esmagadora para seguir esse caminho. Ao mesmo tempo, ele pode experimentar uma forte resistência interna, ansiando por explorar outras formas de realização pessoal. Esse conflito entre o desejo de autenticidade e as expectativas herdadas pode gerar ansiedade, depressão e até mesmo rebelião contra a família. No entanto, sem um entendimento consciente desses complexos, o adolescente pode acabar perpetuando os mesmos padrões que tentou rejeitar. Na idade adulta, os complexos herdados assumem formas ainda mais complexas e multifacetadas. Eles podem influenciar não apenas nossas escolhas profissionais e relacionamentos, mas também nossa visão de mundo e sentido de propósito. Considere, por exemplo, alguém cuja família há gerações trabalhou em ocupações consideradas seguras e estáveis, como o funcionalismo público. Esse indivíduo pode internalizar a crença de que segurança financeira é equivalente à felicidade, mesmo que sua verdadeira vocação seja algo mais arriscado ou criativo. Ele pode passar anos perseguindo uma carreira que não lhe traz satisfação genuína, movido pelo medo de desapontar sua família ou de enfrentar incertezas. Esse tipo de conflito interno é um reflexo direto dos complexos herdados que moldaram suas escolhas desde o início. Os relacionamentos amorosos também são profundamente afetados pelos complexos herdados. Muitas vezes, escolhemos parceiros que ressoam com aspectos ocultos de nossa psique, muitas vezes refletindo dinâmicas familiares não resolvidas. Por exemplo, alguém que cresceu em uma família onde o amor era condicional pode ser atraído por parceiros que oferecem validação emocional apenas quando certas condições são atendidas. Esse padrão, embora doloroso, é uma repetição inconsciente das dinâmicas familiares que o indivíduo ainda precisa integrar e curar. Da mesma forma, alguém que cresceu em um lar onde a comunicação era evitada pode ter dificuldade de expressar suas necessidades em um relacionamento, levando a mal-entendidos e frustrações contínuas. Mas talvez o aspecto mais intrigante dos complexos herdados seja como eles influenciam nossa visão de mundo. Jung argumentava que nossas percepções e interpretações da realidade estão profundamente enraizadas em nosso inconsciente, incluindo os complexos que herdamos. Isso significa que duas pessoas podem olhar para o mesmo evento e interpretá-lo de maneiras completamente diferentes, dependendo de seus complexos. Por exemplo, alguém com um complexo de escassez herdado
pode ver o mundo como um lugar competitivo e hostil, onde recursos são limitados e cada oportunidade deve ser aproveitada imediatamente. Outra pessoa, com um complexo de abundância, pode ver o mundo como um lugar cheio de possibilidades, onde a cooperação e a generosidade são recompensadas. Essas visões de mundo, embora subjetivas, moldam drasticamente como vivemos nossas vidas, desde nossas decisões financeiras até nossas interações sociais. Além disso, os complexos herdados também têm um impacto significativo em nossa relação com o tempo. Jung destacava que o passado, o presente e o futuro estão intimamente conectados na psique humana. Os complexos herdados, ao ancorarem-nos em narrativas do passado, podem nos impedir de viver plenamente no presente ou de imaginar um futuro diferente. Por exemplo, alguém que cresceu em uma família onde o fracasso era visto como catastrófico pode ter dificuldade de aceitar erros ou contratempos no presente. Esse indivíduo pode ficar obcecado em evitar falhas, sacrificando experiências valiosas e oportunidades de crescimento. Da mesma forma, alguém que carrega um complexo de abandono herdado pode ter dificuldade de confiar no futuro, temendo que qualquer mudança traga perda ou rejeição. Essa conexão entre os complexos herdados e nossa relação com o tempo é particularmente relevante quando pensamos em questões como procrastinação, ansiedade e planejamento de vida. Muitas vezes, esses comportamentos não são apenas resultados de circunstâncias externas, mas sim reflexos de padrões internos que remontam ao nosso inconsciente familiar. Por exemplo, alguém que procrastina constantemente pode estar sabotando seu progresso porque, em um nível profundo, sente que o sucesso não é possível ou seguro. Esse tipo de sabotagem, embora irracional, faz sentido dentro do contexto dos complexos herdados que guiam suas ações. Outro ponto importante a ser explorado é como os complexos herdados influenciam nossa relação com o corpo e a saúde física. Jung argumentava que a mente e o corpo estão intrinsecamente conectados e que muitas doenças físicas têm raízes emocionais e psicológicas. Os complexos herdados, ao criar tensões emocionais não resolvidas, podem manifestar-se como sintomas físicos. Por exemplo, alguém com um complexo de culpa herdado pode experimentar dores crônicas ou problemas digestivos como uma forma de expressar emocionalmente essa culpa. Da mesma forma, alguém com um complexo de vulnerabilidade pode desenvolver uma hipersensibilidade física, onde pequenos desconfortos são amplificados pelo medo subjacente de ameaças externas. Essa conexão entre complexos herdados e saúde física destaca a importância de uma abordagem holística para o bem-estar. Não podemos separar a mente do corpo, assim como não podemos separar o indivíduo de sua história familiar e cultural. Quando tratamos apenas os sintomas físicos, ignorando as raízes emocionais e psicológicas, estamos apenas mascarando o problema, não resolvendo-o. É por isso que práticas como a psicoterapia junguiana, que enfatizam a integração dos aspectos emocionais e psicológicos, podem ser tão transformadoras para a saúde geral. Ao mesmo tempo, é importante reconhecer que os complexos herdados também podem ser fontes de força e resiliência. Embora muitas vezes se manifestem como padrões destrutivos, eles também contêm sabedorias e qualidades que foram transmitidas através das gerações. Por exemplo, uma família que historicamente valorizou a empatia e o cuidado pode transmitir essas qualidades aos seus descendentes, capacitando-os para ajudar os outros e construir relacionamentos significativos. Da mesma forma, uma família que enfrentou adversidades com coragem pode transmitir essa resiliência como um legado positivo.
O desafio, então, não é eliminar os complexos herdados, mas sim discernir quais aspectos deles servem ao nosso crescimento e quais precisam ser transformados. Esse processo de discernimento exige que cultivemos uma qualidade que Jung chamava de consciência simbólica. A consciência simbólica envolve a capacidade de ver além das aparências superficiais e acessar os significados mais profundos que subjazem às nossas experiências. Ela nos permite reconhecer que os complexos herdados não são apenas obstáculos, mas também mensageiros que trazem informações valiosas sobre quem somos e de onde viemos. Ao abordarmos esses complexos com uma atitude de curiosidade e reverência, podemos começar a transformá-los de forças opressoras em aliados poderosos. Além disso, a consciência simbólica nos ajuda a reconectar com o conceito de sincronicidade, outro elemento central na obra de Jung. A sincronicidade refere-se a coincidências significativas que parecem transcender o acaso, revelando conexões profundas entre eventos aparentemente desconexos. Muitas vezes, essas sincronicidades surgem quando estamos no processo de integrar nossos complexos herdados. Por exemplo, alguém que está explorando um complexo de abandono herdado pode encontrar livros, filmes ou pessoas que reflitam exatamente as questões emocionais que está enfrentando. Essas coincidências não são meros acidentes. Elas são sinais de que estamos alinhados com nosso processo de cura e transformação. A sincronicidade também nos conecta ao conceito de destino de uma maneira nova e empoderadora. Em vez de ver o destino como algo predeterminado e inevitável, podemos vê-lo como uma rede de significados que emerge à medida que nos tornamos mais conscientes de nossos complexos herdados. Cada vez que integramos um aspecto de nosso inconsciente familiar, criamos novas possibilidades para o futuro. Essa visão do destino como algo co-criado, em vez de fixo, nos dá um senso de agência e responsabilidade em nossa jornada. No entanto, é importante lembrar que essa jornada não é solitária. Como mencionado anteriormente, os complexos herdados têm dimensões coletivas que transcendem o indivíduo. Ao trabalharmos em nossa própria cura, contribuímos para a cura coletiva. E, ao mesmo tempo, ao nos engajarmos com a cura coletiva, encontramos apoio e inspiração para nossa jornada individual. Essa interdependência é um reflexo do princípio junguiano de que o microcosmo, o indivíduo, e o macrocosmo, a sociedade, estão profundamente interligados. Finalmente, vale a pena mencionar que o processo de desvendar os complexos herdados não termina nunca. É uma jornada contínua que acompanha todo o ciclo da vida. À medida que crescemos e evoluímos, novos aspectos de nossa psique emergem, exigindo nossa atenção e compreensão. Isso não deve ser visto como um fardo, mas sim como uma oportunidade de constante renovação e crescimento. Afinal, a vida é feita de ciclos, e cada ciclo traz consigo novas possibilidades de transformação. Entendendo isso, fica claro que os complexos herdados não são apenas fantasmas do passado, eles são convites para o futuro. Convites para mergulharmos mais fundo em nós mesmos, para explorarmos nossas sombras e luzes e para nos tornarmos versões mais autênticas e completas de quem somos. E ao respondermos a esses convites, descobrimos que o passado não precisa ser uma prisão. Ele pode ser um portal para a liberdade.